Boa noite a todos. Boa noite para o presencial. Tá fraco, o pessoal do online aqui deu uma boa noite mais forte que o pessoal do presencial. Eu senti a vibração. Então nós precisamos de uma boa noite mais forte, embora o quórum hoje não seja tão qualificado, né? Não está tão forte, mas tenho certeza que quem está aqui veio com a melhor das intenções para ajudar o facilitador da noite de hoje, que sou eu, que preciso da caridade de vocês, de me ajudar. Primeiro é vocês não dormirem. E segundo é vocês fazerem uma boa noite mais forte. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através da plataforma Zoom aqui. Vejo tantos rostos conhecidos. Tenho aqui o Antonino e tantos outros. Um abraço a todos. Prazer muito grande estar aqui. Vocês aí de forma remota, de forma online e os demais aqui de forma presencial. Esse é o nosso quarto encontro. Eu estava olhando nos meus arquivos, eu já estive nessa casa de forma presencial por 2 oportunidades, em outubro de 2017, depois em junho de 2018, e fizemos uma de forma remota também online, que foi em outubro de 2020, né? Mas graças a Deus, passado essa condição, essa exigência que nos impôs o nosso irmão coronavírus, né? Que nos afastou de forma presencial, mas nos uniu de forma virtual. Hoje aqui, eu estava até brincando agora há pouco, parece que nós estamos na NASA, né? Tantos equipamentos eletrônicos ligaram ao mesmo tempo, o retorno para lá, a câmera de cá. Mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre Daqui Só Se Leva o Amor. E eu vou começar contando para vocês uma historinha que eu vi do programa Fantástico da Rede Globo de televisão. Alguns evidentemente aqui devem ter assistido, no dia 13 de março desse ano. Lá, naquela reportagem, trouxe o perfil de uma engenheira, uma mulher que trabalhou na Petrobras. Mas nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, e obviamente agora ela já é aposentada, mas ela se formou enquanto engenheira na década de 70, na década de 80. Se hoje você entrar numa sala de faculdade, curso de engenharia, o número de mulheres é muito menor que homem, hoje. Imaginemos na década de 70 e na década de 80. E ela venceu esse tabu, ela venceu esse preconceito que a sociedade tem de forma geral e cursou uma universidade federal, o curso de engenharia mecânica, foi uma das primeiras alunas da turma na Universidade Federal Fluminense, conseguiu com muito empenho, com muita dedicação, saiu de lá com o diploma, especializou-se na área de petróleo, prestou o concurso da Petrobras, conseguiu ocupar um cargo, lá dentro conseguiu angariar o respeito através da profissionalização, através de todo o seu empenho, a ponto de chegar no ápice da carreira lá, e ela foi ser a responsável, ela foi chefiar uma plataforma de petróleo. Plataforma de petróleo, todo mundo sabe, é algo que fica isolado no mar, só vai de helicóptero, volta de helicóptero, e lá ficam as pessoas trabalhando, extraindo o petróleo do oceano, né, do subterrâneo, e ela passou a chefiar essa plataforma de petróleo, na qual tinham aproximadamente mais de 600 pessoas. A maioria, evidentemente, eram homens. Então, no campo profissional, ela conseguiu o ápice da carreira. Ela conseguiu o sucesso profissional. No âmbito familiar, ela também teve sucesso, ela logrou êxito. Ela casou-se, teve 3 filhos, o marido a respeitava, as filhas gostavam dela, o amavam enquanto mãe, e uma das filhas resolveu estudar fora, resolveu ir fazer um curso lá nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Evidentemente, incentivando a filha, ela deixou a menina ir, e a menina foi. Só que, infelizmente, aconteceu um acidente. Era um domingo de manhã, e ela recebe um telefonema, o nome dela é a Cristina Pinho. A Cristina Pinho, no domingo de manhã, recebe um telefonema, e nesse telefonema vem a notícia de que a filha dela, que estava nos Estados Unidos, saiu para esquiar, sofreu um acidente e veio a desencarnar, faleceu. E aí ela diz na reportagem, foi quando me chamou a atenção que eu fiz questão de trazer para vocês, ela disse a seguinte frase: eu tinha, até aquele momento, tudo sob controle. Eu tinha tudo sob controle. Isso me chamou a atenção, porque nós, enquanto seres encarnados em evolução, nós planejamos a nossa vida sob o ponto de vista material, fazemos ou deixamos de fazer determinadas coisas, corremos atrás do dinheiro, da matéria, viemos para a casa espírita para estudar, para crescer espiritualmente, a gente acha que está tudo sob controle da nossa forma, até que surge algo
que nos tira da teoria dos livros dos Espíritos, que nos tira da teoria do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis e tantos outros livros. Porque nós, enquanto teóricos, temos soluções para tudo. Mas a partir do primeiro momento que a lágrima do sofrimento bate à nossa porta, que a dor bate no nosso coração, seja através do quê? Como no caso da Cristina, um ente querido que parte mais cedo. Na nossa empresa a gente tem um revés financeiro. Um filho dentro do nosso lar não fala, não escuta, não aceita aquilo que é proposto. O nosso governante, aquele que nós escolhemos com tanto carinho, faz tudo ao contrário daquilo que ele prometeu que ele faria. E a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar... Acho que eu vou desligar por causa que é a pilha, né? É a pilha. Mas acho que está dando para ouvir, né? Se precisar falar mais alto, vocês falem mais alto aí, a gente vai tentando. E a gente começa a ficar desesperado, ficar triste, ficar chateado, a ponto de questionar: aonde está Deus que me deixa sofrer dessa forma? Aonde estaria Deus para não enxergar o meu sofrimento? Porque o meu vizinho, a gente considera que o nosso vizinho tem uma vida de comercial de margarina. Lá ninguém sofre, lá ninguém chora, lá ninguém é triste. Mas na minha casa, a minha mulher não me respeita, meu filho não me entende, o meu patrão, o meu chefe não me valoriza como eu devia. E a gente começa a entender que nós estamos, sob a ótica da doutrina espírita, trazendo lá dos livros, buscando na teoria que a gente estuda tanto, as explicações para os nossos sofrimentos. Porque de nada vale a gente saber as 1019 questões do livro dos Espíritos, se nós não soubermos aplicá-los, aquilo, nas nossas tarefas, nos nossos desafios diários. E é para isso que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, veio para nós. Foi para isso que Jesus pisou o chão do planeta Terra. Ele não veio aqui, com todo respeito à interpretação das outras doutrinas, no sentido de que ele veio eliminar o pecado original, veio salvar a gente através da cruz. Não! Se a gente pegar a ótica da doutrina espírita, ele salvou no seguinte sentido: através do exemplo, através de mostrar para nós o que devemos fazer ou não fazer. E Jesus não usou a técnica da pedagogia escrita, ele não deixou nada escrito. Ele usou a pedagogia do exemplo. Porque segundo aquela frase, se você quer ensinar algo, o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. O exemplo ensina muito mais do que a teoria. Aí alguém vem e me corrige com razão. O exemplo não é uma das formas de se ensinar. O exemplo é a única forma de se ensinar. Daí porque você, no seu ambiente, seja na sua casa, seja no seu culto religioso, seja no seu ambiente profissional, seja onde quer que seja, se você fala uma coisa e faz outra, sinto muito lhe dizer, você está perdendo o seu tempo. Você não está crescendo de acordo com aquilo que Jesus nos propôs, aquilo que a doutrina espírita nos explica. E como é que a gente faz para fazer isso, Carlos? Existe uma palavrinha essencial, e eu tenho certeza que o pessoal aqui do remoto sabe ela, não é? Existe uma palavrinha essencial, chamada humildade. Quem não tem humildade, não consegue crescer. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, na lição 5, cujo título é Humildade de Espírito, tem a seguinte frase: a humildade é o elemento indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Vou repetir. A humildade é o elemento indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na sua boca. Aquele que é orgulhoso, ele nunca está bem. Aquele que não tem humildade, ele nunca está bem. Ele nunca está contente. Se ele chega num ambiente como esse, ele tem que estar sentado aqui na frente e falando para os outros. Ele não se contenta estar sentado lá e assistindo alguém falar. Se ele vai
numa disputa desportiva, ele não aceita assistir as pessoas disputando, ele tem que estar lá jogando e sendo aplaudido. Se ele vai numa festinha entre familiares, ele não aceita ter um carro menos caro, menos valoroso, menos atual, né? Que o carro do ano, que é o que vale. Ele não aceita ter o menos atual, ele nunca está contente. Ele está sempre buscando algo. E é uma busca sem fim, é uma busca inócua, é uma busca materialista. O orgulhoso vai para as redes sociais e não aceita ver um gesto de amor na outra pessoa. Se não for ele do gesto do amor, ele vai para a rede social e ele critica. Porque onde já se viu, aquele cara está amando mais do que eu? Porque no fundo, todo orgulhoso sabe que o amor é a única salvação. Vou contar uma historinha que todo mundo vai se lembrar para poder ilustrar isso. Porque todos nós nos protegemos através do escudo da rede social, né? A sagrada tecnologia, como os irmãos que nos assistem aqui agora, ela é muito importante. Mas ela nada mais é do que um palanque. Nada mais é do que uma oportunidade que ela deu para a gente para poder fazer a sua voz ser amplificada. E aí tem o caso do Drauzio Varela, por coincidência no mesmo programa Fantástico, fazendo uma série sobre os presídios, e ele visita um transexual. A dificuldade de se viver enquanto naquela condição de transexualidade dentro de um ambiente carcerário. E fazendo o documentário, a reportagem, e ele entrevistando esse transexual, ele lá perguntou: você aqui enquanto preso como transexual, o que te mais faz falta aqui? Comparando aqui o seu ambiente fechado, do cárcere aqui, da penitenciária, e seu ambiente lá fora, o que mais você sente falta? E o irmão, como todos nós somos, humano, um ser em evolução, que tinha errado, por isso que estava lá, pagando pelo erro, disse apenas: o que eu mais sinto falta é um abraço. Ele poderia falar: eu sinto falta de ver a brisa do mar, eu sinto falta de dormir na minha cama, eu sinto falta do café da minha mãe. Ele disse: eu sinto falta do afeto das pessoas. E o Drauzio Varela, para quem não sabe, se autodenomina ateu, no instinto amoroso que todos nós temos lá no nosso início, ainda que você professe ou não determinada religião, fez o quê? Levantou, foi lá e deu um abraço nesse irmão. Apenas o abraçou. Não disse a ele que ele não deveria estar preso, não disse a ele que ele estava errado, não disse a ele que ele estava certo, foi lá apenas e o abraçou. Para no dia seguinte, uma segunda-feira, as redes sociais caírem em polvorosa, criticando o Drauzio Varela por ele ter abraçado alguém que cumpria pena porque tinha cometido um crime, a ponto de questionar se o Drauzio Varela tinha ido lá abraçar a família da vítima daquele irmão, como se o Drauzio Varela tinha pedido a liberdade daquele irmão, como se o Drauzio Varela tinha dito que ele estava preso de forma errada, que ele estava sendo injustiçado. Não, ele apenas exemplificou através de um ato aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou, que é amar o próximo como nós mesmos, ainda que ele pense que tem uma orientação sexual diferente da sua, ainda que ele tenha errado lá atrás, mas que ele estava cumprindo, estava pagando de acordo com a lei dos homens aquilo que ele tinha feito de errado. Mas a internet, a tecnologia, meus irmãos, vocês que nos assistem aqui e aproveitamos a internet para poder tirar o que ela tem de bom, naquela oportunidade, as redes sociais, né, chamadas redes sociais, não aceitou esse ato de amor do Drauzio Varela. E é aí que nós caminhamos a nossa sociedade de forma geral. É por aí que trilha os espíritos em evolução que esperam um dia estar no mundo de regeneração. É por aí que está trilhando os nossos irmãos que estão ainda no mundo de expiação e prova, e se não aprenderem a amar, não vão passar para a próxima etapa, não vão dar o salto, não vão subir o próximo degrau. Porque Allan Kardec perguntou com a sabedoria que lhe é peculiar, na questão 895 do Livro dos Espíritos, perguntou à espiritualidade: posto de lado os defeitos e os vícios, dos quais ninguém se pode equivocar, né? Traduzindo aqui,
Deixando de lado todas essas picuinhas que nós já vemos aí nos seres humanos, para vocês, espiritualidade, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Aí veio a resposta, como sempre, no ponto. A espiritualidade respondeu na questão 895. O interesse pessoal. Esse é a principal característica de um irmão que não anda de acordo com o que propôs Jesus Cristo, de acordo com o cristianismo. E continuou ainda: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, eles não fizeram nada demais sob o ponto de vista da evolução espiritual. Para nós aqui, enquanto encarnados, fizeram muito. Mas aqui está dizendo, quando isso se mostra na terra, todo mundo fica assombrado. Continua a espiritualidade: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. E quando eu digo aqui apego às coisas materiais, eu não estou pregando que ninguém deva andar com as roupas rasgadas, com o cabelo desarrumado, sem tomar banho. Não. Essa desconexão com o mundo real, as nossas normas de convivência, de boa convivência, exigem isso. Mas, a partir do momento que eu faço uma promessa de pagamento, sabendo que eu não vou poder cumprir, chamado cheque sem fundo, eu estou me apegando à matéria, porque eu estou enganando alguém, estou usando o subterfúgio da mentira para poder enganar alguém. Seja porque eu estou comprando um celular novo, que eu estou comprando uma câmera, que eu estou comprando um carro, que eu estou comprando uma casa, ou porque eu estou me alimentando com um alimento melhor. E o outro? A contraprestação do outro. Ele que se dane, o problema é dele. Quando eu parto desse raciocínio, o apego à matéria, o materialismo, porque está lá. Vocês sabem quais são as 10 leis do materialismo? A primeira lei: não sofrer qualquer custo. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta, respeitar a primeira incondicionalmente. Essa é a lei do materialismo. Eu não posso sofrer, eu não posso passar frio, eu não posso esperar, eu não posso chorar, eu não posso ser o inferior, eu tenho sempre que estar na frente de todos. Mas isso é uma condição de um espírito como nós somos, e aqui vos fala um espírito em evolução, que erra muito, que tenta acertar, e todos nós somos assim. Nós estamos aqui justamente para isso. A casa espírita, o templo espírita, serve para isso, para essa reflexão. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Porque certa vez chegou... Até que hora que eu posso falar? 10h30, 11 horas? Pode ser? Certa vez chegou um rei e queria descobrir qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. E o rei, no seu materialismo, na sua vã ilusão de ser o suprassumo de tudo, eu quero a resposta, qual que é o caminho do céu, qual é o caminho do inferno. E ele tem auxiliares, reuniu todo o seu conselho e disse a eles: vocês terão 48 horas para me dizer qual que é o caminho do céu, qual é o caminho do inferno. Se vocês não me derem uma resposta convincente, vou mandar matar todos na guilhotina. E aí foi aquele alvoroço no reino. Todos coça a cabeça de cá, coça a cabeça de lá, o que nós vamos falar para esse homem? Nós precisamos dar uma resposta para ele, tem que ser uma resposta convincente, ele não é bobo, etc, etc, etc. Até que alguém lembra que tinha um senhor que morava no alto da montanha, isolado, um pouco distante, que era considerado um sábio lá do reino. E se eles falassem para o rei que a resposta estava lá com aquele senhor, ele não ia reunir todo o seu exército, o seu grupo e ir lá buscar a resposta. Falaram para ele que a resposta estava lá com esse senhor no alto da montanha, um senhor muito humilde que morava sozinho. E aí eles resolveram, o rei resolveu, já que a resposta está lá, vamos reunir todos os nossos aqui, o exército que monte a cavalaria, e nós vamos lá buscar a resposta do céu e do inferno. Qual é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. E eles foram, cavalgaram algumas horas e chegaram
até esse ambiente, essa casa que ficava no alto da montanha. Chegando lá, uma chaminézinha simples, soltando aquela fumacinha. No fundo, o senhor lá varrendo o quintal. E o rei chegou e já chegou metendo o pé na porta. A sua arrogância, típica de um ser em evolução como nós somos, já chegou sem protocolo, sem educação, sem licença. O senhor, muito calmo, humilde, olhando aquilo: em que posso ajudá-lo, meu rei? Eu vim aqui, e já sacou, desembainhou a espada e colocou no pescoço do senhor e disse: eu vim aqui para saber qual que é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. Se você não me der uma resposta convincente, vou te matar agora. E o senhor, muito calmo, muito prudente, tira a espada do seu pescoço e diz ao rei: esse caminho é o do inferno. Mas posso lhe dizer mais, sente aqui comigo de forma mais amena. E o rei se acalmou, assustou com a reação, sentou na mesa e o senhor continuou: essa proposta, esse jeito é o caminho do céu. Então, quando nós buscamos nas escrituras sagradas, e como há escrituras sagradas para vários lados, né? Várias interpretações de tudo que acontece, que aconteceu, que acontecerá, nós sempre temos lá a forma do agir, a forma do fazer. Mas, se nós não soubermos aplicar isso no nosso dia a dia, e quando eu digo dia a dia, não é quando eu me arrisco vir aqui à frente e tentar falar algo. O verdadeiro Carlos de Mendes não é esse da tribuna, não é esse do vídeo, não é esse da palestra. O verdadeiro Carlos de Mendes é aquele do dia a dia, que convive com a esposa, que convive com o filho, que convive com os colegas de trabalho, que dirige o seu carro no trânsito. Porque aqui agora é fácil. Estamos num ambiente protegido aqui do sol, da chuva, do vento, do calor. Temos um ar-condicionado, instalações, iluminação. Estamos com água, estamos bem sentados, condicionado. Aqui ninguém agora vai dar uma má resposta. Ninguém aqui agora vai dar uma resposta atravessada. Ninguém aqui agora vai falar um palavrão. Mas se você estiver posto numa situação de dificuldade, com fome, com sede, com frio, com calor, sem dormir, com pressa e tem alguém na sua frente que não deixa você fazer, ou ainda no embate de ideias, quando eu ponho na cabeça que determinada parede no centro espírita tem que ser amarelo e o grupo majoritário no centro espírita acha que tem que ser azul e eu acho que o amarelo é mais bonito que o azul e eu não aceito isso e parto do pressuposto, né, com o orgulho aqui dito de que eles estão errados, mas um dia eles chegarão lá. É aí que você se mostra, e aí que você fala quem realmente você é. Porque a gente tem a ilusão, né, de que a infelicidade, as coisas que acontecem conosco, acontecem porque os que estão à minha volta provocam isso. Eu sou infeliz porque o meu marido não me dá o meu devido valor. Eu sou infeliz porque a minha esposa, desde o ponto que eu errei, quanto o ponto que erram comigo. E quando erram comigo, ou é uma expiação, eu estou buscando aquilo de volta que eu plantei lá atrás, ou já é uma prova, um desafio, um teste que eu pedi para saber se eu posso subir na escada evolutiva. Mas com relação à infelicidade real, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Olha o título, Bem-aventurados os aflitos. Aqui não fala bem-aventurados os risonhos, bem-aventurados os felizes, bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os bonitos, bem-aventurados os carecas, bem que poderia ser, né, Contarte? Eu e você estaríamos lá. Tio João também aqui, ó. Aliás, eu esqueci de começar a falar na palestra, que eu tenho que agradecer o tio João. Na primeira vez que eu estive na casa foi a convite dele, hoje foi a convite do Sotoninho, aliás, há 15 dias, encontramos num lugar muito bom, shopping center, ver como é que é um lugar bom para combinar uma palestra. Encontramos lá numa loja, e ele falou: o que você vai fazer dia 22? Eu falei: nada. Então você vai fazer a palestra lá. Eu falei: com muito prazer, estamos aqui. Então, cuidado quando vocês estiverem andando, encontrar ele lá no shopping, vamos convidar vocês para fazer palestra. E aí,
eu esqueci de falar com o tio João, foi a primeira pessoa para vocês aqui, é o JB, mas é meu tio. Aliás, esqueci de falar de Ituverava também, o pessoal aqui, o Tonino está aqui, meu Tonino, esqueci de falar de Ituverava, a grande Ituverava, da qual eu, o tio João, o Contarte, o Tonino, todos nós somos legítimos representantes. E o tio João, ele é aquela pessoa que, pelo menos para mim, evidentemente, é meu tio mesmo, irmão do meu pai, ele veio nessa encarnação, né? Quando você vai trilhar algo, você não sabe a trilha, você manda alguém na frente para abrir um caminho, foi? E o tio João veio, foi, tio João? E ele é santista, então eu falo porque aqui é a dupla Pelé Coutinho, eu não é Coutinho? Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. A compensação não é amanhã, não é depois de amanhã, não é agora. A compensação é na vida futura. E daí porque você sofre agora, e aí você se pergunta, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, fala, de onde vem tanto sofrimento? Eu não plantei isso, eu não saio de casa, não falo mal de ninguém, não sonego imposto, enfim, por que Deus permite que eu sofra tanto? Porque você é muito mais do que a atual experiência. A sua atual experiência é do berço ao túmulo no exato momento. Mas aqui é apenas uma oportunidade que você está tendo de resgatar algo, ou já de testar, que você pediu o teste, chamada prova, para passar para um mundo melhor. E aí, para a gente entender como é que funciona isso, eu vou contar para vocês o conto do mito do Anel de Guia, que está lá no livro 2 da República, de Platão. Certa vez um pastor estava pastoreando as suas ovelhas e de repente ele viu passar uma bola de fogo no céu. E a bola caiu lá ao longe. Depois de terminado o seu trabalho, ele foi lá ver o que era e quando ele chegava perto viu que foi aberta uma cratera. Lá no fundo dessa cratera tinha uma espécie de uma bola de metal, semelhante a uma espaçonave hoje assim. E ele chegou cada vez mais perto, ele viu que tinha um buraco, ele olhou dentro do buraco, tinha um homem dentro, morto, desfalecido. E esse homem usava um anel muito brilhante, bonito, que reluzia. E ele, interessado pelo anel, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu que ninguém estava vendo, falou, eu vou levar esse anel embora, muito bonito, esse cara está sozinho aí, já morreu, veio nessa bola de fogo aí, ninguém sabe de onde é, de onde veio, eu vou levar esse anel comigo. Pegou o anel, colocou no dedo e foi embora. E foi participar de uma reunião de prestação de contas com o rei. E lá eles conversando, ele percebeu que esse anel rodava para frente e para trás. Conforme ele rodava esse anel, ele percebia que as pessoas paravam de conversar com ele. E ele começou a ver que ele tinha o poder de desaparecer quando ele quisesse e reaparecer quando ele quisesse. E aí, evidentemente, que ele começou a se desaparecer e ouvir aquelas conversas que ele interessava entre duas pessoas. É o famoso ouvido oculto. E aí ele começou a perceber de participar de situações, de reuniões, das quais ele não era convidado. E ele começou a fazer coisas, pegar coisas para ele, ia na banquinha, na feira livre, pegava as coisas para se alimentar, e ninguém via que ele levava para casa e não precisava pagar. E ele começou a ver as pessoas, as mulheres, nas suas intimidades, e aquilo foi subindo na sua cabeça. Final da história. Seduziu a rainha, matou o rei e ocupou o trono. Qual que é a moral dessa metáfora, dessa história? Quando você olha para um lado, quando você vai fazer algo, e antes de fazer, você olha para um lado, olha para o outro, para ver se ninguém está olhando, para que você não seja reprimido, e você faz, você está usando esse anel. Porque o verdadeiro cristão não depende do julgamento alheio para fazer ou deixar de fazer. Porque a doutrina espírita já nos ensinou de forma muito clara. A lei de Deus não está na Escritura. A lei de Deus não está em nenhum livro. A lei de Deus está na própria consciência. Quando você chegar, espero que demore bastante, mas pode ser essa noite. Sinto muito lhe dizer, porque você está morrendo. Todos nós estamos morrendo. Morrendo do ponto de vista material da carne. E toda noite você vai lá no plano espiritual. E quando você acorda do lado de cá, você volta. Mas pode ser que essa noite você vai e não volte mais. E quando você chegar do outro lado, não vai ter ninguém
sentado num trono com barbas longas, dizendo: você fez isso ou você fez aquilo, você não fez isso ou você não fez aquilo. A sua própria consciência vai passar, de certa forma, né, resumindo bastante, um filme para você e te apontar às vezes que você disse não, que você poderia ter dito sim, das vezes que você não fez aquilo que poderia ter feito, às vezes que você fez o que não devia ter feito. É assim que funciona. Porque, segundo Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Nós estamos para muito mais do que isso, movimentar de um lado para o outro e ostentar certos títulos convencionais. Mestre, doutor, professor, juiz, desembargador, ministro, coronel, brigadeiro, etc, 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 comendador, etc, etc, etc. Isso tudo vai ficar aqui quando você partir. E o que a gente vai levar? O amor, que é o título da palestra. Questão 785, continua Allan Kardec. Mas qual que é o maior obstáculo ao progresso? A resposta foi o orgulho e o egoísmo. E a gente sabe bem que quando eu falo egoísmo, eu estou me colocando na frente dos demais. Eu não posso esperar resolver o problema da aparelhagem. Se marcou às 18 horas, tem que começar às 18 horas. Eu não posso chegar num atendimento hospitalar e ser o último da fila. Eu não posso chegar no restaurante e aguardar os outros serem atendidos. O egoísmo coloca a gente como a última bolacha do pacote. E está aqui, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a espiritualidade. Qual que é o maior obstáculo ao progresso? Não ao progresso da humanidade, ao seu progresso. Porque nós não podemos esquecer que só vamos progredir enquanto sociedade quando os seres dessa sociedade progredir. E aí vem as discussões, né? Como é que a gente cria mais leis para tentar corrigir os defeitos dos nossos governantes? E aí cria-se lei para cá, cria-se lei para lá, cria-se lei para cá. E a gente se esquece que aqueles que estão lá no poder, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja nas Câmaras de Vereadores ou nos poderes executivos respectivos, ou até no Poder Judiciário respectivo, aqueles que estão no poder são pessoas como nós. Ou vocês acham que o pessoal que está lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, saiu de outro planeta e foi para lá? Não, eles estavam aqui. Eles viviam como nós. Então, eles chegaram lá levando os mesmos conceitos, as mesmas características, as mesmas vontades, os mesmos preceitos daqueles que estão lá. Porque certo dia a gente combinou de fazer uma atividade em grupo, uma determinada atividade de grupo. E marcou-se o horário, mas parte do grupo chegou mais cedo. Eu cheguei nessa primeira parte. E aí esse primeiro grupo começou a conversar. Tinha acabado de deflagrar a guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e todo mundo conversando. Nossa, que triste, né? Rússia e Ucrânia guerreando pleno século XXI. Onde que esse pessoal está com a cabeça? É um absurdo, né? E todo mundo conversando, concordando. Falta amor ao mundo, falta paciência, falta humildade. Pois é, conversamos sobre isso, esse assunto passou, e no horário combinado o segundo grupo não chegava. E aí esse primeiro grupo começou a falar: pô, mas não chegou. Não vou ficar esperando, não. E tudo aquilo que eles tinham dito com relação à guerra, faltava amor, humildade, paciência, eles não aplicaram para o segundo grupo que chegou e partiram na frente. E era um dia que dava para esperar, não era questão de vida ou morte. Criticar a postura alheia, nós, enquanto seres de evolução, é fácil, mas exercer ela, que é o grande, mostra para mim, não adianta o meu dirigente espírita evoluir e eu não evoluir. Algumas correntes religiosas, algumas correntes filosóficas até colocam no guru a salvação de todos. Se a gente seguir e fazer o que ele faz, está certo. O dirigente espírita deixa muito claro para você
Vocês tiveram o Chico Xavier do lado de vocês, mas se você não aprendeu com ele na prática, de nada adiantou. O Chico não salvou ninguém, o Chico salvou ele, né? No sentido de evolução espiritual, ele já estava até salvo, não precisava. Mas ele não fez nada por ninguém, seja pelos filhos, seja pelos os confrades próximos, seja por quem consultava com ele, e assim é com você. Carlos, quem tinha que ouvir essa palestra era minha irmã. Quem tinha que ouvir essa palestra era o meu funcionário. Quem tinha que ouvir essa palestra era meu vizinho. Quem tinha que ouvir essa palestra era o meu marido. Não. Se você ficar preocupado com a evolução dele, você esquece de fazer a sua evolução, você esquece de fazer a sua autocrítica, você esquece de... A gente não pode causar prejuízo ao outro. E aí lá em casa a gente conversando, TV aberta, né? TV sinal aberto, está muito chato, está muito ruim a qualidade, né? Vamos colocar uma TV por assinatura, vamos começar a fazer orçamento, fazer cotação de preço. E aí faço cotação da Sky, da Claro TV, a Vivo TV, NET, e vejo que é caro, você tem que pagar por mês uma mensalidade. Até que eu vejo uma plaquinha num poste, TV por assinatura sem mensalidade. Eu me interesso por aquilo. E vou lá, e sei que eu compro um aparelho, o cara coloca na minha casa, e assisto todos os canais de forma bloqueada e não pago nada por mês. E eu começo a raciocinar, pô, mas se o outro paga por mês, e esse aqui não paga, como é que ele remunera aquele que produz o conteúdo? E aí vem a Associação Brasileira de TVs por Assinatura e faz uma propaganda. Pegam crianças de 4, 5 anos e fala o seguinte na propaganda, na campanha publicitária: meu pai me fala que eu não devo fazer nada errado, mas ele vai e compra uma TV pirateada, ele compra um aparelho pirateado. Do que vai adiantar eu falar para o meu filho que a gente não pode causar prejuízo ao outro, se eu, na prática do dia a dia, pego e compro um aparelho hackeado, pirateado e coloco dentro do meu lar? Ah, mas a polícia não vai vir aqui, a polícia não está cobrando, não existe lei, etc, etc, etc. Alguns justificam, né? Ah, o sinal passa na frente passa em cima da sua casa, se você quiser pegar, você pega. A água também passa embaixo da sua casa, você pega a água e paga. A energia elétrica passa em frente à sua casa, você pega energia e tem que pagar. No mito do Anel de Giggs, dentro do nosso lar, ninguém sabe que tem um aparelho pirateado lá, mas a gente faz. Questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Já que o egoísmo é uma das chagas da humanidade, como é que faz para destruir? Pergunta ao Kardec. A espiritualidade respondeu. Num comentário de Kardec aqui até, não é nem espiritualidade, o próprio Kardec comentou: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. O treino, tem aquela frase, né? Treino é treino, jogo é jogo. O Antonino torce para o Santos também, Antonino? Sim ou não? É santista? Tinha cara de corintiano, Antonino, pô. Treino é treino, jogo é jogo. Você está no treino. Cada dia que você levanta do lado de cá do plano material, é uma oportunidade que Deus está te dando. Não para você convencer o Carlos Jimenez, não para você convencer o dirigente da casa espírita, não para você convencer Deus. Deus não precisa ser convencido. A oportunidade que te é dada, a sagrada oportunidade que te é dada através da bênção da encarnação, é para que você amanhã, no futuro, como está aqui, seja mais feliz do que hoje. E aí tem um amigo meu que fala: Carlos, eu não quero ser mais feliz que agora, não. Tomo minha cerveja todo final de semana, como minha picanha, tem meu carro do ano. E aí eu digo para ele: Emmanuel tem uma frase que cai como uma luva. E quando você está feliz, sorrindo, você acha que está tudo bem. Mas quando você chegar no poço, o tombo vai ser grande. E aí a frase de Emmanuel: mais vale chorar
sob os aguilhões, sob as algemas da resistência, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Aquele que está só preocupado com essa cerveja de final de semana, com o seu churrasco, com os bens materiais, está sob os narcóticos da queda. Está caindo de forma muito forte e vai colher tudo aquilo que ele está plantando. Para a gente poder encerrar, embora eu prometi falar até às 11, às 11:07, já estou estourado no tempo, nós podemos lembrar do dilema dos porcos e espinhos. Acho que eu até contei aqui, mas vou fazer questão de contar de novo. Certa vez, uma nevasca muito forte, os porcos e espinhos estavam morrendo com o frio, e seres irracionais que são, não tinham condições de resolver o problema. Mas involuntariamente um porco-espinho chegou perto do outro e percebeu que quando ele chegava próximo um do outro, o calor entre eles, a troca de calor entre os corpos era maior e o frio diminuía. Chegou um terceiro, ficou mais quente, chegou um quarto, mais quente, um quinto, eles começaram cada vez mais se aproximar um do outro para diminuir o frio na neve. Só que eles são porcos e espinhos, e quanto mais próximo eles chegavam do outro, os espinhos de um começavam a machucar o outro, e instintivamente eles se afastavam. E quando se afastavam, o frio voltava, a neve voltava, o vento voltava. E aí o dilema, Arthur Schopenhauer, dos porcos e espinhos. Muito próximos, o espinho machuca, de um machuca o outro. Muito distante, o frio vem e mata todo mundo. Você é um ser em evolução que às vezes é um porco-espinho, que você tem o desafio de encontrar a distância adequada entre você e o seu próximo. E o próximo não necessariamente é aquele que mora dentro do seu ambiente, dentro do seu lar. O próximo é qualquer irmão que esteja se relacionando com você, ainda que ele seja desconhecido. Quando nós acharmos a distância ideal, de soubermos conviver um com o outro, o fardo para todos nós da encarnação, quer dizer, deixa eu refazer a frase, a bênção da encarnação deixará de ser um fardo e passará a ser uma oportunidade tão grande, tão bela, que nós agradeceremos sempre Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você tem que viver tudo aquilo que a vida tem para te dar, mas você tem que saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Você tem que fazer sem esperar nada em troca. Você tem que correr, mas sem se desviar da rota. Acreditar num sorriso e não se dar por vencido. Você pode querer mudar ao mundo ao seu redor, mas você tem que saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca, porque vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que Jesus sempre estará aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Meu muito obrigado a todos.